Olá, talvez você já tenha ouvido alguém falar de que a felicidade é uma questão de perspectiva. E eu concordo com isso. E hoje, na aula, eu quero compartilhar com você essa oportunidade de experimentar a alegria por uma nova perspectiva. Hoje a gente vai estudar a nossa segunda parte do estudo de Filipenses. E a gente vai começar a ler o texto de Filipenses 1 a partir do versículo 12. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo a leitura e a gente vai refletir sobre isso, sobre uma nova perspectiva de alegria, uma nova perspectiva para que você seja feliz, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir em Filipenses capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 12 e a gente vai até o final desse capítulo dessa vez. A gente vai terminar o capítulo 1, tá bom? Então vamos ler todo o texto primeiro e depois a gente volta para o texto e começa a fazer algumas anotações, tá bom? Então vamos lá. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra e continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e o auxílio do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Esse texto, ele tem coisas fantásticas aqui. E eu quero passar por algumas coisas aqui e na forma como Paulo mostra
uma nova perspectiva para a gente olhar as coisas, ou a perspectiva que Paulo olhava para as coisas e por que que ele era uma pessoa tão diferenciada. A gente comentou bastante na aula passada sobre os sofrimentos de Paulo, como ele olhava para tudo isso com uma perspectiva diferente. Como eu disse, às vezes a gente ouve, e não sem razão, de que alegria, felicidade é uma questão de perspectiva, de como você olha as coisas. Então, existem basicamente duas perspectivas, não é? Para a gente olhar as coisas. Existe uma perspectiva boa e existe uma perspectiva ruim. E enquanto muitas pessoas preferem olhar a perspectiva ruim das coisas, a gente consegue ver, e não só no sentido de um otimismo cego, mas a gente consegue ver na Bíblia motivos para a gente olhar as circunstâncias numa perspectiva diferente, numa perspectiva boa. É interessante isso, não é? Porque essa perspectiva boa, ela não é simplesmente uma questão de otimismo ou pessimismo. Ela não é uma questão de você ser simplesmente uma pessoa positiva, mas ela é uma questão de que você ser fundamentado em quem é Deus e como Deus age. Às vezes eu vejo muito cristão olhando para os problemas, olhando para o caos no mundo, olhando para situações, seja ela de uma pandemia, de uma crise, das tragédias, da maldade humana, e tendo uma perspectiva, olhando tudo sob uma perspectiva ruim, e caindo em desespero. Mas quando você vai olhar por trás dessas perspectivas, você vai vendo que as pessoas, mesmo tendo a mente de Cristo, mesmo sendo templo do Espírito Santo, mesmo sendo transformados por Cristo, muitos de nós, ou muitas vezes nós, nos alimentamos a nossa mente de conclusões ou de informações ou de pensamentos que vêm de pessoas que não têm essa mente de Cristo e que não têm como olhar as coisas pela perspectiva do agir de Deus sobre todas as coisas. É por isso que eu quero te convidar a se espelhar em Paulo, porque Paulo é alguém que claramente tem a mente de Cristo. E Paulo nos ensina a olharmos as coisas pela perspectiva do agir de Deus. E é isso que eu quero mostrar nesse texto aqui. Eu quero começar lá no versículo 12, quando Paulo fala assim: eu quero que vocês saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Aqui é importante a gente lembrar tudo o que aconteceu com Paulo. Paulo aqui, como eu disse, na carta de Filipenses, ele está escrevendo da prisão. A prisão, mesmo que seja uma prisão domiciliar, mas ele está preso em Roma. Se a gente voltar alguns dias, alguns meses atrás, alguns anos atrás, talvez, a gente vai ver Paulo planejando essa viagem para Roma. Como era o desejo dele chegar a Roma? E depois de Roma, ele ia até Espanha e pregar o evangelho na Espanha. Ele tinha planejado, com certeza ele tinha sonhado, ele já tinha visualizado aquilo na mente dele. Mas Paulo chega a Roma não do jeito que ele gostaria. Ninguém planeja chegar preso a um lugar. Mas há algum tempo atrás de Paulo ter escrito a carta de Filipenses, Paulo foi preso em Jerusalém. E em Jerusalém, por conta de uma perseguição ali que ele sofria em todo lugar, esse tipo de perseguição, ele é preso, ele é obrigado a apelar a César, porque ele era um cidadão romano. Então ele apela a César e então as autoridades ali de Jerusalém são obrigadas a transferir ele para Roma. Então, no meio dessa viagem para Roma, uma viagem escoltada como um prisioneiro, ele sofre um naufrágio, ele quase morre, ele é picado por uma cobra e tantas coisas que acontecem ali com Paulo, até que Paulo chegue a Roma. Então ele chega a Roma agora como um prisioneiro.
Ele não chega exatamente como ele planejou. E ele chega ainda passando por adversidades. Nem a própria escolta de Paulo pôde ser normal. Teve naufrágio, teve tudo isso. E agora ele está preso. E agora ele fala sobre tudo isso que aconteceu a ele, todas essas adversidades, todos esses contratempos que aconteceram. Mas a perspectiva de Paulo sobre essas circunstâncias é diferente da perspectiva que a maioria de nós teria, não é? De se lamentar e de falar, bom, não foi exatamente como eu queria, não é? Mas assim, chegamos em Roma, né? Mas eu estou preso, não posso andar, conhecer a cidade, as praças e tudo. Não, estou aqui preso dentro de casa e tal. A gente lamentaria isso. Mas Paulo, ele olha uma perspectiva diferente. Ele fala assim, ó, tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Ele tem uma perspectiva positiva de tudo que aconteceu. Ele consegue ver em tudo que aconteceu algo positivo. O que aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Porque todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que sou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Paulo consegue ver as circunstâncias cooperarem para algo melhor, mesmo as circunstâncias ruins. Isso tem muito a ver com o que ele escreveu lá em Romanos 8:28, né? A carta que ele escreve para a igreja em Roma, quando ele planejava ir para Roma. Ele escreveu assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E agora ele está colocando esse texto à prova, essa frase dele à prova, quando ele diz que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora ele está vendo coisas ruins, teoricamente ruins, cooperarem para o bem. E quem ama a Deus, se você realmente ama a Deus, o seu bem, a sua alegria está em ver o nome de Deus ser proclamado. Então Paulo está dizendo aqui, olha só, no final todas essas coisas, elas cooperaram para que o evangelho seja proclamado. E isso é bom. Isso é bom porque Paulo ama a Deus e ama ver o nome de Deus sendo proclamado. Então Paulo ele consegue ver nas circunstâncias, mesmo que negativas, algo positivo, porque Deus faz as circunstâncias cooperarem para o nosso bem. Mesmo aquelas circunstâncias que a gente não gostaria que existisse. E esse é o meu convite para você, que você olhe as circunstâncias que você passa hoje por uma nova perspectiva. Uma perspectiva boa, uma perspectiva do controle da soberania de Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem. Agora, olha só, você pode falar assim, tá bom, eu entendo, eu já entendi isso, você já falou isso um monte de vezes no estudo de Daniel, não é? Falei, mas aí você fala assim, eu sei, as circunstâncias cooperam para o bem, porque Deus faz elas cooperarem, mas as pessoas não cooperam. As pessoas são difíceis. Eu até tento ser feliz apesar das circunstâncias, mas as pessoas não me ajudam. Então vamos continuar o texto aqui? Porque aqui Paulo vai falar sobre a maldade das pessoas. E Paulo também olhava a maldade das pessoas por uma perspectiva diferente. Olha só como é que é. Paulo vai falar assim, é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade. Aqui ele está falando daquele grupo de pessoas, né, que ele falou aqui antes, que as pessoas, né, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante. Então ele está falando dessas pessoas que estão anunciando o evangelho, mas agora ele vai separar essas pessoas em dois grupos. Alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Existem dois grupos aqui, os que fazem por inveja e outros que fazem de boa vontade. Estes, os que fazem de boa vontade, pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Que lindo!
Ele está vendo o povo que ama também a mensagem de Cristo pregar por amor. E isso motiva ele. Agora, e as pessoas que são más? Aquelas que fazem por rivalidade, por inveja? Paulo vai falar aqui no versículo 17. Aqueles que pregam por inveja e rivalidade. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com, olha só a maldade das pessoas, com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Essas pessoas são más, elas querem que Paulo sofra mais ainda, elas anunciam o evangelho para mostrar que elas podem fazer melhor do que Paulo, rivalidade. Elas fazem por ambição egoísta, para elas terem mais popularidade, ter um nome mais conhecido do que Paulo. E Paulo deveria se entristecer com isso, não é? Porque a maldade das pessoas é algo que nos entristece. Mas olha o que ele fala, nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, ou seja do primeiro grupo ou seja do segundo grupo. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra. E continuarei a me alegrar. Olha que fantástico isso. Paulo está olhando para a maldade das pessoas e ele consegue se alegrar. E sabe por que ele se alegra? Porque ele vê que, com maldade ou sem maldade, o importante é que Cristo está sendo anunciado. E é isso que importa para Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem de quem ama a Deus é que Deus seja anunciado, que Cristo seja exaltado. E Paulo está dizendo assim, sabe? Seja por maldade, seja por bondade, Cristo está sendo anunciado. E isso é o meu bem, isso é o que me faz feliz, e eu estou feliz por isso. Não importa a maldade das pessoas, isso me faz lembrar muito Gênesis 50, 20. Lá no finalzinho da história de Gênesis, no finalzinho da história de José, ele vira para os irmãos e fala assim, vocês intentaram mal contra mim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem. Nem mesmo a maldade das pessoas está fora da soberania de Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo tem essa perspectiva, ele olha as coisas por essa perspectiva. Deixa eu pular um pouquinho e ir lá para o versículo 28, ele fala assim, não deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não é? Pessoas se opondo, maldade das pessoas. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha só aqui a perspectiva de Paulo. Então, Paulo está dizendo assim, se eu sou perseguido por causa do Evangelho, se as pessoas se opõem a mim, na verdade elas não se opõem a mim, mas elas se opõem a Cristo, porque me foi dado o privilégio de sofrer por Cristo. Ele não está falando de uma oposição qualquer aqui. Ele está falando de você estar do lado de Cristo, amando ver o nome de Cristo sendo anunciado, mas sofrendo a maldade das pessoas por conta disso. Então Paulo está dizendo aqui, você tem o privilégio de sofrer por Cristo. Olha só, Paulo está dizendo assim, você não tem que se preocupar pelo fato das pessoas estarem do lado oposto de você. Você tem que se alegrar porque isso é um sinal de que você está do lado de Cristo. Porque você está sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Porque você está sofrendo porque você está anunciando
o Evangelho de Cristo. Então ele fala, isso é um bom sinal, isso é um sinal. É fantástico ver a forma como Paulo olha e encara as adversidades e a maldade das pessoas por uma nova perspectiva, né? Mas deixa eu ir além nessa questão da perspectiva. E eu quero agora concentrar um pouco entre os versículos 20 e 25. É um dos textos mais fantásticos da Bíblia, em que nos faz refletir horas e horas e dias sobre esse texto aqui. Paulo vai falar aqui sobre uma situação difícil para todos nós. Ele vai falar sobre vida e morte. E olha só como ele entra nessa situação. Ele vai falar que, para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai opor aqui vida e morte várias vezes. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que nessa nova perspectiva, ou quando a gente olha as situações pela perspectiva de Deus, algo muda. Você não tem mais simplesmente uma perspectiva boa e uma perspectiva ruim. Mas quando a gente olha as coisas pela perspectiva de Deus, você tem duas escolhas, você consegue ver duas situações. Você consegue ver uma situação boa e a outra opção é algo melhor. Minha letra nunca foi muito bonita, tá? Então não se preocupa com isso. Você tem uma situação boa ou uma situação melhor. É assim que funciona quando a gente olha as coisas pela perspectiva de Deus, pela perspectiva da soberania de Deus. Você não tem que optar mais entre o bom e o ruim, mas você tem que optar entre o bom e o melhor. E é esse o dilema de Paulo aqui. Ele está dizendo assim, viver é Cristo, ou seja, é bom, mas morrer é lucro, é melhor ainda. Morrer, olha só, como é que pode isso? Morrer é melhor ainda do que viver. E Paulo ama viver, porque ele sabe que ele vive para Cristo. Ele ama a vida. Ele ama a vida. Ele sabe que viver é algo muito bom. Ele não está aqui abandonando, não é um pensamento suicida quando alguém acha que morrer é melhor. Mas não, ele está dizendo assim, viver é bom demais, mas morrer é melhor ainda, porque morrer é eu me encontrar com Cristo, é partir e estar com Cristo, o que é muitíssimo melhor do que qualquer coisa que eu tenha nessa vida. Mas ele olha para a vida e ele fala assim, enquanto eu estou vivo eu posso trabalhar, eu posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Então, a vida é boa porque a vida é a possibilidade de produzir frutos para Cristo. A morte é melhor porque a morte é estar com Cristo. O bom e o melhor só existe porque existe Cristo. Porque eu vivo ou eu morro, de qualquer forma, eu estou com Cristo. E eu estou trabalhando para Cristo, eu estou vivendo com Cristo, mas é tudo sobre Cristo. Quando eu encontro Cristo e a beleza de Cristo, eu percebo que nele eu tenho tudo o que eu preciso. E eu percebo que ele é a fonte da minha alegria, quer eu viva, quer eu morra. Em Cristo eu só tenho o bom ou o melhor. Eu não tenho mais a perspectiva do ruim. O ruim não existe para quem está em Cristo, porque todas as coisas cooperam, todas as coisas são boas. Mas existe ainda coisas melhores, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais apareceu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós.
o melhor. Melhor do que o bom da vida. Melhor. Eu acho que a gente tem que parar um pouco aqui e ver a importância daquilo que a gente está lidando aqui. Porque a gente fala sobre coisas boas e coisas ruins e a gente pensa muito em circunstâncias, não é? Em assim, eu perdi um emprego, então eu tenho como olhar isso por uma perspectiva boa, de que eu posso achar um emprego melhor, ou eu posso olhar isso por uma perspectiva ruim. A gente pensa muito assim em circunstâncias. A gente, então, aprende aqui, mas você então precisa olhar as coisas por uma perspectiva boa, sabe? Isso é um discurso de qualquer coaching, de qualquer livro de autoajuda, livro motivacional. Não é isso. Então a gente fala sobre coisas boas e coisas melhores, então parece ainda um discurso muito bacana. Mas Paulo está falando aqui sobre vida ou morte. Paulo está lidando aqui com o nosso maior medo, com o nosso maior inimigo, com o último inimigo a ser vencido. E Paulo está conseguindo colocar uma perspectiva de que esse inimigo não é mais um inimigo. Não é mais algo a ser vencido, a morte não é mais algo a ser vencido, mas a morte, na verdade, é uma porta de entrada para que eu passe a eternidade junto com aquele que é a fonte da minha alegria. Isso é totalmente transcendente a qualquer pensamento, a qualquer discurso motivacional, a qualquer filosofia. Isso transcende qualquer coisa. É fantástico a visão de Paulo aqui. É tão fantástico que Paulo chega a uma conclusão aqui inacreditável. Olha só como é que ele faz no versículo 24, como é que ele fala assim: contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. E ciente disso, eu estou certo. Paulo tem certeza de que continuarei vivo para ajudar todos vocês. Paulo tem certeza que ele vai continuar vivo. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele ainda precisa ajudar a igreja. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, o que o Piper fala no livro dele, no livro mais recente dele sobre o coronavírus, ele fala assim, é como se Paulo estivesse dizendo assim: eu sou imortal até que Deus complete a obra dele na minha vida. Eu sou imortal até que Deus complete a obra dele na minha vida. Lembra que a gente leu a semana passada que aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo? Até que Deus complete a obra dele, ou seja, até que todos os propósitos dele na minha vida se realizem através de mim e em mim, eu estou certo que continuarei vivo. E quando a minha vida acabar, eu posso literalmente descansar em paz, porque Deus completou a obra dele. Mas ele tinha tanta coisa para fazer ainda e tal, e eu tinha tanta coisa para fazer, não era hora ainda dele. Essa é a nossa perspectiva. A perspectiva de Deus é que ele completa a obra na nossa vida. E não vai faltar um segundo da nossa vida para que essa obra seja completada. E até que ele complete essa obra em nós, eu sou imortal. Você é imortal.
até que ele complete essa obra. É fantástico isso, não é? Porque vida e morte está nas mãos de Deus, o Deus que tem uma obra e que completa a obra. A morte não é mais uma visita que simplesmente chega sem hora marcada, mas ela tem a hora marcada por Deus. E quando ela chega, ela não é uma tragédia, mas na verdade ela é o lucro daquele que ama a Deus. Isso é fantástico. Isso é absolutamente fantástico. Mas eu quero terminar aqui falando sobre qual o propósito de Paulo para a igreja. Ele fala assim que ele vai continuar vivo para ajudar todos vocês, toda a igreja, a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Olha só, presta atenção nessa expressão, crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Ela quem? A fé. Ou seja, a fé traz alegria. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quanto mais eu creio em Cristo, mais feliz eu sou. Não é assim, eu creio, então agora eu sou feliz. E se eu não sou feliz, então eu tenho que me sentir mal, porque tem algum defeito na minha fé. Não, Paulo está falando aqui, isso é um crescimento. Eu cresço. E eu cresço em fé, ou seja, cada dia eu tenho mais fé em Cristo, mais eu conheço a Cristo, mais eu me entrego a Ele, mais eu descubro que Ele é a fonte de alegria. E quanto mais eu descubro isso, mais feliz eu sou. Mas eu não sou feliz de uma forma teórica. Eu experimento essa alegria. Alegria não é algo que é argumentado, não é algo que eu chego para você e te dou 10 motivos porque você tem que ser feliz. Não, alegria é algo que você experimenta. A gente vai passar aqui por mais 6 aulas, pelo menos, em Filipenses, e a gente vai ver muitos motivos que a gente tem para se alegrar. Mas você não vai se alegrar por causa dos motivos que são listados. Você só vai ser feliz quando você experimentar cada um desses motivos. Paulo experimentou e ele está dizendo assim, prova dessa mesma comida que eu experimentei, prova desse mesmo prato, é delicioso. E quanto mais você crê em Cristo, quanto mais você amadurece a sua fé, quanto mais você descobre as belezas de Cristo, quem Ele é, mais você experimenta todos os motivos que você tem para ser feliz. A alegria não é algo que é imposto. A alegria não pode ser imposta a ninguém, não pode ser argumentada, convencida. A alegria precisa ser saboreada, precisa ser experimentada. E esse é o desejo de Paulo, esse era o motivo da vida de Paulo. E esse é o meu desejo para você, que você experimente, não só mude perspectivas e tal, mas que você experimente viver diante dessas novas perspectivas que Cristo oferece para você. Que você possa de fato experimentar e sentir, e não só anotar num versículo, marcar na Bíblia, decorar, mas sentir em você todas as coisas cooperando para o seu bem. Que você possa amar Cristo e se alegrar em ver o nome de Cristo sendo proclamado. Que Ele cresça e que você diminua e que você fique feliz com isso. Que você possa se alegrar em sofrer por causa de Cristo. Que você possa se alegrar mesmo com a maldade das pessoas, sabendo que Deus faz até mesmo essas coisas se transformarem em bem. Que você possa se alegrar, seja na vida, seja na morte. Mas que você possa experimentar, sentir o sabor de que viver só faz sentido
quando quando a vida é vivida para Cristo. E que morrer só deixa de ser algo amargo quando você entende que morrer é se encontrar com Cristo. Que a sua mente mude, as suas perspectivas mudem e que você seja feliz, que você possa experimentar essa felicidade que vem por meio da fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana muito feliz em Cristo Jesus e até a semana que vem.